Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar mais uma aula. Eu vou terminar isso aqui, na verdade vai ser a respeito de algumas partes de aulas passadas que eu geralmente fazia no quadro, exemplos. E aí eu tive que refazer aqui no slide, certo? Então, tem algumas coisas. Tem aula 3B, mas na verdade tem parte do 3, do 4, enfim. Modelo de distribuições, que eu falar. Dar uma resumida, no geral, e algumas partes específicas de probabilidades de funções de variáveis aleatórias, certo? Esse aqui é um sumário, né? Então, a gente vai ver a distribuição de Poisson exponencial. Aí vai fechar essa parte e a gente vai apresentar um resumo de todas as distribuições com as partes, os parâmetros, né? As partes mais importantes que a gente vai precisar. Depois a gente vai entrar em alguns casos especiais de função de variável aleatória e a gente vai falar um pouquinho de inferência, para ver o que é, certo? Então vamos começar pela distribuição de Poisson. Ela é aplicada a eventos que têm ocorrências aleatórias em um determinado tempo ou espaço, certo? A gente vai trabalhar mais com o tempo, que é o mais comum. E essa ocorrência, vamos falar de tempo, né? Pode ser tempo ou espaço, mas essa ocorrência ela pode aparecer em qualquer intervalo e se ela aconteceu no intervalo, no próximo intervalo a probabilidade é a mesma. Ela não depende de quando aconteceu a primeira vez, de quando aconteceu a segunda, são eventos independentes, certo? Isso se aplica a várias situações, a gente vai ver no final. Mas, por exemplo, um raio caiu em determinado lugar. Se caiu um raio em determinado lugar, né, não quer dizer que a probabilidade de cair de novo seja menor. Continua a mesma do que era antes. Assim como em outro lugar, a probabilidade de ocorrer um raio ali continua a mesma, não interfere muito, né? Assim, imaginando que é outro dia, outra chuva, outra tempestade, enfim. Para ver outros exemplos. Outra coisa é que a probabilidade de ocorrência em um determinado dx, no caso, se for tempo, né, um ΔT, num tal período de tempo, é proporcional ao tamanho desse período de tempo, né? Por exemplo, se um dia a probabilidade de acontecer esse evento é 10%, em um mês vai ser 30 vezes isso, certo? A probabilidade média, que vai dar mais de 100%, né? Ou seja, a probabilidade de acontecer várias vezes em um mês, certo? E a ocorrência média, né? A ocorrência por tempo, por espaço, né? Por metro quadrado, enfim, a gente vai chamar com esse Vzinho aqui. E a probabilidade de ocorrência de dois eventos no mesmo intervalo de tempo é desprezível. Se a gente está falando de raios em um mesmo metro quadrado, a probabilidade de cair duas vezes naquele metro quadrado é desprezível. Se eu falando em tempo, por exemplo, um terremoto, a probabilidade de acontecer, digamos que em uma semana seja uma vez em 1000. A probabilidade de acontecer duas vezes na mesma semana é desprezível, certo? Então, com essas definições, essas considerações, não vou demonstrar aqui, mas a distribuição de Poisson pode ser escrita dessa forma aqui. Esse n aqui é o número de vezes que esse evento vai acontecer e x, no caso, é tempo ou espaço, certo? A gente vai tratar com exemplos que x é tempo, né? Ou seja, em um determinado período de tempo, esse x aqui é como se fosse o ΔX, certo? Qual é a probabilidade do número de eventos ocorrer seja um determinado nzinho? Essa probabilidade vai ser lambda, que é um fator, que é a ocorrência média, vezes o ΔX, por exemplo, se a média for
2 vezes por dia e o ΔX a gente está tratando em meses, isso aqui vai ser 2 vezes 30, 60 vezes por mês, certo? Então esse lambda é ocorrências por ΔX específico, certo? Que é esse ΔX, esse x aqui. Então nesse período de tempo, a expectativa, né, a esperança do número de ocorrências é esse lambda aqui. Então isso vai ser o lambda elevado a n, que é o número de vezes aqui que a gente quer saber a probabilidade de ocorrer, dividido por n fatorial, vezes exponencial de menos lambda. Então, para cada n aqui eu vou ter uma probabilidade. Esse aqui, diferente das distribuições que a gente estava vendo, essa é uma distribuição de inteiros, certo? Não é contínua. Mas a gente está vendo ela para ver depois. A partir dela, a gente obtém outra distribuição importante que a gente já falou sobre ela, que é a de exponencial. Então vamos logo para um exemplo, certo? É um jeito mais fácil de entender com um exemplo. Então imagine que eu tenho uma determinada rua e eu tenho uma ocorrência média de acidentes nessa rua, certo? Por exemplo, a média de 0,1 por dia, ou seja, em 10 dias a média de 1 a cada 10 dias, né? Em um mês seria 3. Ocorrência média de 3 por mês, certo? A primeira pergunta. Então, o interessante é isso, que a única variável aqui que a gente precisa saber é esse V aqui, que é a ocorrência média. Aí daqui a gente tira esse lambda e o N para cada N a gente pode calcular. Então, dado essa ocorrência média de 0,1 por dia, qual a probabilidade de haver um acidente em um mês? Então, lembra, essa aqui é a probabilidade, que já é a CDF, né, para um valor específico. Na verdade, a probabilidade, a distribuição de probabilidade para variáveis inteiras, ela já dá a probabilidade para um determinado valor. É como se esse n já fosse um intervalo e essa probabilidade já fosse um integral nesse intervalo aqui, que na verdade é um valor específico. Certo? Não é PDF, ela tem outro nomezinho que eu esqueci. PMN, coisa assim. Enfim. Então, vamos lá. O Vzinho é 0,1 por dia. Eu quero um ΔX, né, um ΔT de um mês. Então, vamos dizer que são 30 dias. Então, meu lambda é 0,1 vezes 30, que dá 3, certo? Isso aqui, se eu substituir aqui, ó, esse ΔT esse ΔX virar o T, né, o intervalo de tempo, e esse Vzinho é a ocorrência média, esse lambda, né, fica V vezes T. Aí se eu posso substituir isso logo aqui, ó, fica vezes T elevado a N, exponencial de menos VT sobre fatorial. Que é isso aqui, ó, VT elevado a N, fatorial, exponencial de menos VT. No caso aqui, VT é igual a 3. Então se eu quero um acidente, é só botar o N igual a 1, vai ficar 3 elevado a 1 sobre o fatorial de 1, exponencial de menos 3. Certo? Substituindo, 0,1 vezes 30, fatorial de 1, 1, exponencial de menos 3. Então fica 3 exponencial de menos 3, que é 0,149, aproximadamente 15% de chance. Lembrando que isso aqui não é nem um valor máximo, né? Não é nem o mínimo, é um valor específico, é exatamente uma vez no mês. Se eu quisesse um ou mais, aí é o que a gente vai ver agora. Qual a probabilidade de haver um acidente ou mais em um mês? Então, o que a gente faz? A gente vê a probabilidade de não haver nenhum acidente, ou seja, de n ser igual a zero, certo? Desse n ser igual a zero. E aí, o complemento disso, né, vai ser a probabilidade de ter 1, ou 2, ou 3, ou 4, não é o restante, né? Então, a probabilidade de ter 1 ou mais vai ser 1 menos a probabilidade de não ter nenhum. Certo? É só tirar essa parte de conjunto total de possibilidades do n, eu tiro o zero, o resto é de 1 até infinito. Então, qual é a probabilidade de ter nenhum? Substituo aqui, né? Esse vai ficar 3
elevado a zero sobre zero fatorial exponencial de menos 3. Lembrando que o zero fatorial é igual a 1. Certo? Quem quiser procurar na internet é curioso, mas é 1. E até isso aqui explica por quê, né? Se fosse zero aqui, daria errado, porque ficaria infinito. Não teria muita lógica. Então, 3 elevado a 0 é 1. Fatorial de 0 é 1. Então, vai ficar exponencial de menos 3. 1 menos exponencial de menos 3, 0,95. Então, é 95% de chance de haver acidente. Nessa parte aqui é 5% de chance de não haver acidente de mês. Certo? Outro exemplo. Tempestades em uma cidade, certo? Então, a ocorrência de tempestade média em uma determinada cidade é de 4 vezes por ano, certo? Esse aqui eu tirei do livro, certo? É uma tempestade acima de tal grau, não sei o que, não sei o furacão, alguma coisa assim. Então, ocorre 4 vezes por ano, em média, em uma determinada cidade. Então, dado isso, e dado que este evento, certo? Tempestade em uma cidade, ele segue todas essas diretrizes aqui, né? Num intervalo de tempo, a probabilidade é proporcional ao intervalo de tempo, certo? A ocorrência de dois eventos no mesmo intervalo de tempo é desprezível. E a ocorrência em intervalos de tempo diferentes não são independentes. Então, se teve em um determinado mês, depende do seu intervalo de tempo, né? Esse determinado mês teve um, no caso aqui é o intervalo do ano, né? Se em um ano teve um, não quer dizer que no outro ano vai ter mais ou menos, é independente, certo? A gente não está considerando aqui que existe uma tendência de aumentar ou não, mudança climática, essas coisas, certo? Vamos imaginar que essa ocorrência média, ela varia ao longo do tempo, mas mantém a média. Então, qual a probabilidade de não haver tempestade em um ano? Certo? Na média, ocorre 4 por ano. A probabilidade de não ter nenhum então, ó, 4 é o Vzinho, né? T é 1, que é um ano. N é 1, quer dizer, é 0, né? A probabilidade de não ter tempestade, então é 0. 0 aqui, então vai ficar 4 elevado a 0. 0 fatorial, exponencial de menos 4, que é igual a exponencial de menos 4, que é 1,8%. Embaixo. Agora, qual a probabilidade de haver exatamente 4 no ano? Vai ficar 4 elevado a n, que é 4, sobre 4 fatorial, exponencial de 4, dá 19,5. Se eu quiser a probabilidade, qual a probabilidade de eu ter, não entendi aqui, de eu ter um determinado valor t de anos sem tempestade, certo? Ou seja, se eu quiser, com a probabilidade de ter 5 anos sem tempestades, 0,5 anos sem tempestade, eu quero a probabilidade de ter t anos, t é uma variável, a gente vai quer essa probabilidade em função de t, probabilidade de ter t anos sem tempestade. Isso pode ser um número maior que 0, mas pode ser menor que 1. Certo? Aí esse t agora não é uma variável, é uma variável contínua, né? Não é mais uma variável inteira, como era o n aqui. Agora a nossa variável, porque esse p é p de n. Agora a gente pode ter um p que é a função de t. Certo? Então a gente quer a probabilidade de eu não ter tempestade. Então o nosso n é igual a 0. Então vai ficar 4 vezes t elevado a 0 sobre 0 fatorial exponencial de menos 4t. Isso aqui tudo é 1, né? Isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então dá exponencial de menos 4t. Então, essa função aqui, exponencial de menos 4t, que vai me dar a probabilidade de ter t anos sem tempestade, é
baseada numa distribuição exponencial. A gente vai ver agora. Que a gente comentou que ela está incluída na Weibull, quando aquele lambda é igual a 1, que a gente tem uma taxa de ocorrência fixa, que não muda ao longo do tempo, que é justamente uma das considerações que a gente fez aqui, né? Que é independente do tempo, né? Essa ocorrência aqui. Né? Como a ocorrência em diferentes intervalos de tempo são independentes, a probabilidade vai ser independente do tempo. Ou seja, se for qual a probabilidade de ocorrer um acidente no próximo mês e qual a probabilidade de ocorrer no mês seguinte, é a mesma, né? Essa probabilidade aqui de um acidente em um mês independe do mês. Pode ser esse mês, pode ser o próximo, pode ser um mês daqui a 5 anos. Lá parte do pressuposto que a probabilidade não depende disso, né? E é exatamente isso que caracteriza também a distribuição exponencial, que a gente vai ver agora. Então, a distribuição exponencial. Se um evento segue a distribuição Poisson, o intervalo entre eventos, ou seja, um intervalo de tempo que não ocorre outro evento, né? Porque o intervalo entre eventos consecutivos é um intervalo em que não ocorre aquele evento. Né? Esse intervalo segue uma distribuição exponencial. Então, se eu quiser a probabilidade de não ocorrência em um determinado intervalo de tempo, t, a gente viu, né? A probabilidade de o n no período t isso aqui é ser igual a zero, né? É igual ao exponencial de menos vt. A probabilidade de t, ou seja, da minha variável t, ser menor que um dado tzinho é a CDF desse tzão. Tzão é esse intervalo entre eventos. Ou seja, eu quero com a probabilidade de t, por exemplo, ser menor que um ano. Ou seja, eu passar, porque se tzinho é um ano, quer dizer que eu passei um ano sem ocorrência, né? Então, o meu tzão ele é menor que tzinho, porque todos os t's, todo o intervalo t até um ano eu não tive nenhuma ocorrência. Então, todos eles são zero ocorrência, né? Segue isso aqui. Então, essa probabilidade é 1 menos a probabilidade de eu não ter do número de eventos ser zero. É o complemento, né? Porque se tzão é menor que tzinho, quer dizer que ocorreu um evento antes de tzinho. Certo? Explicado errado. Então, vamos dizer que eu quero a probabilidade desse intervalo ser menor que 5 anos. Vamos dar um exemplo aqui da tempestade, por exemplo. A probabilidade de não ter em um ano é isso aqui. Certo? Se eu quiser que o intervalo entre tempestades seja menor que um ano, quer dizer que em um ano vai ocorrer algum, né? Porque se em um ano não ocorrer nenhum, é porque o período entre tempestades foi maior ou igual a um ano. Se eu quero que o t seja menor que tzinho, quer dizer que o número de eventos que ocorreu em tzinho foi maior que zero, para que o período entre eventos seja menor do que um ano, certo? Então, a probabilidade do meu intervalo ser menor que um dado tzinho, um ano, por exemplo, é a probabilidade de ter havido algum nesse um ano, algum evento. Vai ser 1 menos a probabilidade de não ter nenhum, que é isso aqui, que é justamente o CDF exponencial, certo? A probabilidade exponencial é o complemento disso. Justamente porque o CDF ele é a probabilidade de ser menor, certo? Essa é a probabilidade de ser exatamente igual em um determinado
espaço de tempo. Então, se eu passei, por exemplo, um ano sem tempestade, quer dizer que o período entre tempestade é maior que um ano. Eu não quero isso, eu quero a probabilidade de ser menor. Então, eu tenho que ter uma tempestade em um ano. Então, eu complemento. É 1 menos exponencial de menos VT. Aí, para obter o PDF, é só derivar. A derivada de 1 é 0. Aí, eu vou ficar aqui, esse menos VT sai, menos com menos dá mais. Fica V exponencial de menos VT. Certo? Se eu pegar o tempo médio entre eventos, se eu integrar isso aqui, x vezes isso aqui, eu vou ter 1 sobre v, que é justamente o complemento da média. Né? Por exemplo, se a média aqui é 4 vezes por ano, o intervalo médio entre eventos é 1 sobre 4, é 1/4 de ano. E nesse exemplo aqui, se na média ocorre 0,1 por dia, então o intervalo entre eventos, né, entre acidentes médio, vai ser 1 sobre isso, que é 10 dias. Então, em média, eu tenho 10 dias entre eventos. Então, vamos voltar com aquele exemplo de novo, acidente de uma via. Então, a ocorrência média é de 0,1 por dia, certo? Agora eu estou trabalhando com uma exponencial, certo? Eu quero a probabilidade de eu ter um mês sem acidentes. Ou seja, qual a probabilidade do período entre acidentes ser maior que 30? É só botar aqui, na verdade vai ser 1 menos essa CDF, né? Lembrando que a probabilidade, a CDF é a probabilidade de ser menor, né? Então, pode ser maior, é 1 menos isso. Então, a probabilidade de ser maior é 1 menos a fusão de 30, que é 1 menos, substituo 30 aqui, fica 1 menos exponencial de menos 3, né? 1 menos 1 é 0, menos com menos dá mais, então fica só a exponencial de menos 3, que é 5%. Que é exatamente o que a gente encontrou lá, né? Que a probabilidade de haver um acidente ou mais em um mês é 95%, ou seja, tem 5% de chance de não haver nenhum acidente. Isso aqui, a probabilidade de ter um ou mais, que é 95%, é exatamente a CDF de 30, certo? Que é 1 menos isso aqui, dá 95%. E o intervalo médio entre acidentes é 1 sobre 0,1, que é 10 dias, certo? Então, para fixar mais um exemplo aqui, qual a probabilidade de acidente em uma semana? Ou seja, para ter um acidente em uma semana, o período entre acidentes tem que ser menor que 7, certo? Porque tem que ter havido algum acidente em 7 dias. Então, isso vai ser o F de 7. Substituo aqui e dá 50%. Agora, qual a mediana do período sem acidente? A gente sabe a média, que é 10 dias, mas a mediana é diferente. A mediana, eu quero saber o período de intervalo de tempo menor que um determinado valor, que isso dê 50% de chance. A mediana é isso. Eu quero a probabilidade de eu ter um intervalo de tempo que a probabilidade de eu ter um acidente naquele intervalo de tempo seja 50%. Essa é a definição da mediana. Eu quero um f de t que seja igual a 0,5. Então, eu faço 0,5 igual a isso aqui. Então, eu tenho que passar esses postulados para cá. Exponencial de menos VT é 0,5. Até eu tiro o ln disso aqui. Fico menos VT ln de 0,5. Então, eu tenho que t é igual a, que é o ln de 0,5, é esse valor aqui, ó, 0,6931, dividido por v. Então, ó, a média é 1 sobre isso aqui, que é o t, é o v, e a mediana é 0,7 aproximadamente sobre v. Isso dá 6,93 dias. Por isso que deu próximo aqui, o 0,5, porque são 7 dias.
Então, só para mostrar aqui, que a gente já tinha visto, né, a taxa de falha e a probabilidade de falha por período de tempo, é dado por essa conta aqui que a gente já mostrou, né, na outra aula sobre Weibull. Isso é o PDF sobre 1 menos a CDF. Se a gente calcular para exponencial, substituir aqui, isso vai dar V. Ou seja, a taxa, né, de falha ela é constante no tempo. Como disse, né, isso foi uma definição, né, uma consideração que a gente fez para encontrar essa PDF. Por isso que tinha que dar V mesmo. A taxa de ocorrência constante ao longo do tempo. Certo. Aí mais uma distribuição que eu falei por alto. Tem outras distribuições que precisa muito entrar em detalhes, que a gente vai usar mais para a gente vai mostrar depois, que a gente dado uma amostra, a gente vai querer saber qual distribuição se adapta melhor àquela amostra. Então a gente só vai precisar saber a curva e os parâmetros mesmo da distribuição. Não precisa de muita teoria. E aí você pode testar qualquer distribuição que você queira, que tenha no catálogo onde você está pesquisando. Então a distribuição gama, ela tem essa função aqui. A função é importante ver para saber quais são os parâmetros, porque tem lugar que chama cateto, tem lugar que chama AB, tem lugar que aqui é o x é vezes b vezes c dividido por θ, então o b é 1 sobre θ. Então você tem que olhar a função, como é que ela usa os coeficientes, né? Então a média é k vezes θ, escrita nessa formulação. A variância, né, que é o desvio padrão ao quadrado, é kθ ao quadrado. Se você fazer as contas, você acha isso aqui, ó, que θ é igual ao desvio padrão vezes o coeficiente de variação, certo? O coeficiente de variação é desvio padrão sobre média. E o K é 1 sobre o coeficiente de variação ao quadrado. Isso aqui é muito importante, porque dado uma amostra, você calcula a média de desvio padrão e diretamente você obtém os parâmetros. Isso é um dos métodos de se obter os parâmetros da distribuição. Então aqui tem um resumão do que a gente viu e algumas que a gente não viu, certo? Todas os tipos de distribuições, certo? Normal, log normal, uniforme. Essa beta é bem interessante, a gente não usou ainda, mas ela é a única que é como a uniforme, ela tem um início e um fim, ela não vai até infinito. Lembrando que aqui, ó, que a gama exponencial vai por essa do valor extremo é a Google. Log normal, essas todas outras, elas vão, tá vendo isso aqui, ó, esse IR+, é porque a imagem, né, ou seja, os valores de x possíveis, ela é definida só na parte positiva, ou seja, de 0 até infinito. Então essa aqui é de 0 infinito, 0 infinito, 0 infinito, e a log normal 0 infinito. A normal é de menos infinito a mais infinito. A uniforme é entre dois valores, A e B, certo? No caso aqui, θ1 e θ2. E a beta também. Ela é você pode defini-la entre dois valores. Só que ela aqui, geralmente a gente escreve ela normalizada, ou seja, entre 0 e 1. Então, se você tem um determinado variável aleatória, que você sabe que ela tem um limite, digamos que você tem uma corrosão em uma chapa, essa chapa tem uma espessura de 10 milímetros, então, e a corrosão, o tamanho da corrosão, ela é uma variável aleatória. Você tem uma incerteza ali. Essa corrosão, ela está entre 0 e 10 milímetros. Ela não pode ser maior que a espessura da chapa, né? Então, aí você pode dizer que a sua variável, em vez de ser exatamente a profundidade da corrosão, você diz que é a porcentagem, ou seja, ela vai de 0 a 1. 1 seria 100%, né? Então, que no caso aqui é só dividir por 10, né?
Então você teria essa variável variando de 0 a 1. Então, ela variando de 0 a 1, você tem esses dois coeficientes alfa e beta. E aí ela é bem legal, variando esses dois valores, ela muda bastante o formato dela. Ela, inclusive, é uniforme. Quando alfa e beta aqui é igual a 1, ela vira uniforme. A uniforme está incluída nela. Enfim, quando você tem isso aqui, quando você tem uma variável aleatória que está entre dois valores específicos, você tem um limite máximo e mínimo, você pode usar a beta tranquilo, porque ela se adapta muito bem a muitos. O formato dela pode variar bastante, né, dependendo do alfa e beta. A gama a gente viu, o exponencial a gente viu agora, a variável já tinha falado, né? Valor extremo é aquela Gumbel. Aqui, ó, eu botei uma homepage, deixa eu ver se vai abrir aqui, que é de um professor lá da Universidade de Ohio, quer dizer, Iowa, que ele tem aqui, ó, no site dele, tem uma tabelinha aqui com as funções. Então vamos ver aqui exponencial, não, vamos ver a beta. Que aí, ó, ele tem esse help aqui, ó, que ele fala sobre a distribuição e tem uma calculadorazinha. Então você dá os valores, tá aqui 2 e 4, 6, e ó, já aparece o formato dela aqui, ó. Tá vendo? Variando entre 0 e 1, como eu falei. E você quiser calcular a probabilidade de ser menor que x, que seria a CDF, para qualquer valor, tá aqui 0.4. Ela já dá o valor aqui. Então, é bem legal. Se a gente dá um valor menor que 0, se os dois valores forem iguais, ela se parece anormal. Estou vendo aqui, ó. Quanto maiores os valores, menor o desvio padrão. Deixa eu botar aqui 11, 11, por exemplo. Tá vendo? Se eu botar aqui um valor 1.1 e aqui 1.1, ela fica quase uniforme. Se eu botar 2 e 2, ela fica um seno quase aqui. Se eu botar um valor menor que 1, eu testei e deu problema, ele não plotou. Não sei porquê, mas ela fica tendendo ao infinito aqui. Ele não consegue pegar. Mas enfim, ele calcula que se dá um valor, tem que ser entre 0 e 1, né? Se os dois valores forem iguais, 0.3, por simetria, né? Isso aqui vai ficar na metade aqui, vai ficar 0,5 para 0,5. Mas você consegue ver aqui, ó, com os pontinhos, tá vendo? Ela vai subindo aqui, ó. Apesar de não ter a linha, você consegue visualizar aqui quando ele, enfim, é simétrico para cá, não tá pegando aqui. Acho que é porque eu dei o valor. 0,4 e 0,4. Agora, enfim, você só precisa calcular os parâmetros, né? Aqui 2, 0,2. E aqui é bom ver como é que ele considera os parâmetros aqui. Talvez algum seja até diferente do como está lá na outra tabela. E outra coisa legal é isso aqui, ó, que é difícil encontrar, que é muito útil, que é o seguinte: geralmente ele dá quem é a média e quem é a variância, que é o desvio padrão quadrado, em função dos parâmetros. No caso aqui, a log normal é mi e sigma, você entra com mi e sigma, joga aqui, ó, e calcula a média e desvio padrão. Mas geralmente o que a gente quer é o contrário, a gente quer achar os parâmetros para ter a aproximação da log normal, ou da beta, ou da gama.
E aí você sabe quem é a média e a variância, mas quer calcular os parâmetros. Aí você precisa disso aqui, ó. Então, ó, log normal para calcular os parâmetros, o parâmetro sigma, então chamando de M a média, S o desvio padrão e C é o coeficiente de variação S sobre M. Certo? Então é log de 1 menos mais coeficiente de variação ao quadrado, log de M, neperiano, né? Menos sigma quadrado sobre 2. Aqui ó, o beta, para calcular o alfa e o beta, dado a média e o desvio padrão. Aqui a gama, calcular o beta e o alfa. Ó, tá vendo aqui o que é y sobre beta? Esse beta aqui, essa gama é diferente dessa gama aqui. Nessa aqui, o θ, que seria o beta, é S vezes o coeficiente de variação. Esse beta eu acho que é o contrário. Ah não, está dividido também, o beta é igual. Em algum lugar que eu achei, acho que é no Wikipedia, algum lugar que ele fica vezes beta aqui. Exponencial, é legal que o parâmetro, né, que é aquele V, é justamente a média, né? Aquele eventos por intervalo de tempo, né? Que é o número médio de eventos. A Weibull, apesar de ser simples, lembra? Ela tem um problema que o cálculo aqui da média variância é função esse tal aqui, essa função, que ela é uma função da distribuição gama aqui também, ó, que é justamente chamada função gama. É uma função que ela não é escrita analiticamente, não tem uma fórmula fechada. Ela é uma integral de uma função, e aí os computadores, né, em muito lugar já tem isso aqui aproximado, né? Assim, aproximado de uma forma bem segura. Então não tem como você, dados os parâmetros, quer dizer, dado média de desvio padrão, você calcular os parâmetros, porque tem que inverter a gama. Também é complicado. Então o que você precisa é fazer algum tipo de otimização dos parâmetros. Tem já uma funçãozinha para isso, inclusive. E aqui valor extremo, né? Que tem esses dois parâmetros aqui. Então agora vamos ver uns exemplos de função de variável aleatória que a gente não viu, certo? Então, ó, um exemplo aqui de uma obra que tem aqui essas 5 atividades. Essas primeiras 3 aqui são referentes à fundação, certo? Escavação, isso aqui é a construção da sapata, a fundação das paredes, enfim. E em paralelo você tem essas atividades aqui, que é a fabricação de componentes, certo? Isso aqui você, depois que a fundação está pronta, você vai montar a casa em cima da fundação. Então, essa parte que você vai montar, do framing, né, do suporte que você vai montar, você tem a parte de fabricação e junção dos componentes e a parte de levar esses componentes até o local, né, da obra, para depois você montar. Então você quer que esses dois terminem o mais rápido possível, né, mas o que vale é o que terminar por último, para você começar o restante, continuar a obra, né? E aqui, ó, cada atividade dessa, ele já calculou aqui, ele já deu qual é a média e o desvio padrão de cada período de tempo, né, para completar cada atividade dessa, certo? Então aqui a escavação leva 2 dias com desvio padrão de 1. Um problema que eu vi nesse exemplo, né, que é bem acadêmico, inclusive ele diz que tudo tem uma variável normal, mas não faz muito sentido você ter uma coisa com média 2 e desvio padrão de 1 e dizer que é normal, porque a probabilidade de você disso aqui dar uma coisa negativa é gigantesca. Gigantesca não, né? Mas é bem razoável. Né? Você tem a média menos 2 vezes de padrão, já dá 0. O que não faz nenhum sentido você ter um tempo para executar uma escavação de 0. Né? Isso poderia ser, por exemplo, em geral o que se faz é o seguinte: a escavação
ela é uma variável, ela tem um valor de 2 dias mais um erro. E esse erro, você define ele como esse valor de 2 dias, por exemplo, poderia ser o valor mínimo, né? Ou seja, se tudo der certinho, termina em 2 dias. Mas, geralmente, a variação do tempo é sempre para mais, né? É difícil você, não, isso aqui a gente planeja para ter tanto tempo e termina na metade do tempo. É muito difícil. Em geral, se tudo der certinho, você tem um tempo mínimo, que seria um valor fixo, e aí você teria mais um delay, que aí sim seria a sua variável aleatória. Que aí você poderia usar uma log normal, né? Porque seria um valor mínimo zero. E, enfim, né? Mas esse exemplo acadêmico aqui, você tem uma média 2, desvio padrão de 1, e é tudo normal, certo? Média 1, desvio padrão de meio, média 3, desvio padrão de 1, média desvio padrão, tudo normal, certo? Então você tem um tempo para terminar essa primeira parte aqui de cima, certo? Na obra, e um segundo tempo dessa parte aqui até a chegada dos componentes já montados. Então eu chamei de TA a parte de cima, TB a de baixo. TA é x1 mais x2 mais x3, certo? Esses 3 primeiros períodos de cada coisa dessa. E TB x4 mais x5, né? O tempo final, o tempo que interessa para a gente, vai ser o maior deles, certo? O maior valor entre TA e TB. Então, primeiro, não tinha essa pergunta, mas vamos calcular, né? Qual a distribuição de probabilidade de TA e TB? Então, as funções normais, ela tem uma propriedade que a média, quando você soma funções normais, o resultado também é uma distribuição normal. E o valor médio dela é justamente a soma, né? Isso a gente viu lá quando a gente foi aproximar, quando a gente tem uma... Isso na verdade é para não necessariamente é para a função normal, né? Para qualquer um. A gente viu isso lá em função de variável aleatória. Quando a gente aproxima uma função linearmente, a média da função é justamente você avaliar a função no valor médio de cada variável. Então, a média de TA vai ser justamente a média de x1 mais a média de x2 mais a média de x3, certo? Então, vai ser 2 mais 1 mais 3, certo? Que é 6. E o desvio padrão ao quadrado, né, a variância, não sei se vocês lembram, ele é a derivada da função em relação a cada x vezes o desvio padrão ao quadrado. Isso tem lá na outra aula de função de avaliação de tensão, quando a gente aproxima linearmente uma função. Como a função aqui já é linear, certo? Que são a soma, e as derivadas aqui são todas 1, então o desvio padrão de TA ao quadrado, né, a variância, vai ser igual ao somatório dos desvios padrões ao quadrado de cada uma da variável. Então, isso aqui vai ser a primeira desvio padrão é 1, que é 1 ao quadrado 1, a segunda é meio, meio ao quadrado é 0,25 e 1. Somando isso aqui dá 2,25. Aí eu tiro a raiz e obtenho 1,5. Então, ó, essa TA é uma variável aleatória normal com média 6, desvio padrão 1,5. E TB também é uma variável aleatória normal, né? Porque então, só lembrando aqui para deixar claro, esse valor de média e esse desvio padrão independe se x 1, 2 e 3 se é normal, se é log normal, se é gama, se é vaibuso, independe se é beta, independe do que for, a média de TA vai ser 6 e o desvio padrão de TA vai ser 1,5. Certo? Isso aqui é porque a função é linear e a gente pode calcular isso diretamente. Mas como é tudo normal, a gente sabe que além da média ser isso e o desvio padrão ser isso, a gente sabe também que TA é normal. Certo? Então TA é normal com média 6 e desvio padrão 1,5. A mesma coisa a gente faz para TB, certo? A média é a soma das médias aqui, né? Só substituindo a função o valor médio das variáveis. Então eu tenho 5 mais 2, 7. Certo? 5, 2. E
o desvio padrão ao quadrado, TB, é o desvio padrão ao quadrado de x4 mais x5. Então fica 1 ao quadrado mais meio ao quadrado, 1 mais 0,25 dá 1,25, a raiz quadrada dá 1,18. Então, ó, eu tenho aqui as duas variáveis aleatórias, TA e TB. Então, ó, na média, TB vai demorar mais. Então, na média, vai terminar o serviço TA e vai ficar esperando chegar lá os componentes, né, que é a última etapa do TB. E o desvio padrão de TB é menor. Então, por desvio padrão de TA ser maior, tem uma chance significativa, né, de TB terminar depois, certo? Mas na média TA termina primeiro. Enfim. Aí a pergunta é o seguinte: qual a probabilidade de eu terminar, né, de eu começar a parte final, né, de colocar meus portos lá em 8 dias? Ou seja, a gente quer que as duas TA e TB terminem em 8 dias ou menos, certo? Então a gente quer saber a probabilidade de TF, né, ser igual a menor ou igual a 8 dias. Então, para isso acontecer, a gente tem que, né, probabilidade de TF ser menor que 8 dias, isso é a probabilidade de TA ser menor que 8 dias e TB ser menor que 8 dias, né? Os dois tem que terminar antes. Então, a probabilidade de TA ser menor que 8 dias, certo? Só substituir aqui, pegar a CDF, isso dá para fazer, vamos fazer lá no site do cara. Vamos abrir aqui a normal. Aqui, ó. Vou entrar aqui com a média. Aqui, ó, 6 e 1.5. Média 6, desvio padrão 1.5. Aqui a variável, que é a média 6. Certo. A gente quer a probabilidade de x ser menor que 8. Então, x1 aqui, 8. A probabilidade aqui, ó, 0,91 aproximadamente. 91%. Aqui, ó, probabilidade de TA menor que 8, 0,91. TB, 7,118. Vamos ver TB aqui. 7,118. X igual a 8. A probabilidade de TB ser menor que 8 é 81%. Aqui, ó, 81,4. A probabilidade disso e isso ocorrer, lembra, né? Aquela de conjuntos ainda, tem duas coisas, a interseção, são duas coisas independentes. A interseção das duas, a probabilidade da interseção vai ser justamente a probabilidade de uma vezes a outra. Então, a gente tem esse i, a gente multiplica, né? Então, só pegar uma vezes a outra aqui, 74%. Então, tem 74% de chance de terminar antes dos 8 dias. Ou seja, tem 25%, 26% de chance de atrasar, né? Então, a partir daí, a gente vai ver, aplicar isso aqui que a gente viu, certo? Com relação à variável normal, isso tem uma aplicação bem interessante, esse cálculo da média de desvio padrão, certo? A média é simplesmente a soma da média, e o desvio padrão é a raiz da soma dos quadrados do desvio padrão. Isso tem uma aplicação bem legal, que é quando a gente vê as estatísticas de uma amostra. Isso é um pedaço de inferência. Esse nome tem outras coisas também, né? Inferência, mas isso aqui é uma parte importante. A gente obtém respostas bem clássicas, digamos assim, que é muito útil. Então vamos lá, a gente vai aplicar isso diretamente num exemplo, certo? Então vamos dizer que o histórico de tempo de execução de uma determinada etapa, né, em dias, a gente tem esse histórico aqui, tá vendo? Tem essas 10 realizações. Então eu mostro aqui com 10 valores. Esses valores foram obtidos a partir desse
dessa distribuição aqui, ó, log normal com média 2 e desvio padrão de 0,5. Mas isso aqui a gente não precisa saber, certo? A gente só precisa desse x aqui, ó. A gente só tem 10 amostras e a gente quer calcular estatísticas dessa amostra e a gente quer saber o quão seguras essas estatísticas são, o quão confiável é, né, essas estatísticas. Então vamos lá. A média, né, é simplesmente o somatório de x sobre n. No caso aqui, eu somo os valores aqui, dividido por 10, são 10 valores, né, dá 2,14, certo? A média real aqui é 2, ó, mas a gente não precisa saber disso, certo? A média do que a gente tem, que é isso aqui, 2,14. E o desvio padrão é essa conta aqui, né? Eu pego a diferença para a média, elevo ao quadrado, somo a diferença de cada uma em relação à média. Pego a média disso, né? Divido por n, tiro a raiz, tenho um desvio padrão. Beleza. Mas, se vocês observarem, essa conta aqui e essa aqui também, a gente vai considerar que cada valor desse, certo? Cada valor amostrado da amostra é uma variável aleatória, independente. Por quê? Porque um dia apareceu essa aqui 2,29, mas poderia ter dado outra coisa. No outro dia deu 1,44. Esses 2 dias poderia ter dado 1,44. Enfim, cada valor desse, ele é uma variável aleatória em si, porque poderia ter sido diferente. Certo? Isso fica claro como a gente vê, como a gente fez, né? Que a gente tem uma distribuição já sabida disso, ou seja, essa variável x aqui, ela tem uma distribuição exata, que ninguém sabe qual é. Mas a partir dessas distribuições, em 4 vezes que foi executada essa etapa, em 4 vezes diferentes, eu obtive esses valores. Mas poderia ter dado outros valores, né? Certo? Ou seja, cada valor desse a gente vai considerar uma variável aleatória, porque ela é, e a distribuição dessa variável aleatória, de cada uma delas, é a mesma distribuição de x, né? Que a gente não sabe. Ou seja, a média, essa conta aqui, que é o somatório desses valores dividido por n, isso é uma função de variáveis aleatórias. Eu estou somando 10 variáveis aleatórias e estou dividido por n. E deu esse valor. Esse valor aqui a gente vai ver que é a média, é o valor médio da média. Mas o valor da média, ela tem uma distribuição, que a gente vai ver qual é. E o desvio padrão também, que é mais complicadozinho, certo? Esse aqui é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Somou variáveis aleatórias e depois dividiu por n. É como se o coeficiente de cada uma fosse 1 sobre n. Então, a gente vai considerar que cada variável aleatória é uma distribuição normal. Então, como a gente geralmente a gente considera esses pontos amostrados uma distribuição normal, e a média de desvio padrão deles, a gente vai considerar a média de desvio padrão que a gente obteve, porque a gente não tem mais informações sobre eles. Então, a gente calcula a média disso aqui, a gente vai supor que a média de x é essa aqui mesmo. Então, a gente vai supor que a média de cada ponto da amostra desse obtido, cada realização, é essa aqui também, 2,14, que a gente não sabe qual é a real. E o desvio padrão, 0,434, certo? Então, dessa forma, xm e xd, certo? O valor médio e o desvio padrão dessa amostra, ou seja, a média e desvio padrão não da amostra, mas dessa nossa variável x, que é o tempo de execução de uma determinada etapa, certo? Essa variável aqui, ela vai ter um valor médio, que é uma variável aleatória, porque eu estou calculando a partir de pontos que eu não sei, né? Essa variável aqui eu não sei qual é a média de padrão, mas eu tenho esses valores aproximados aqui que eu vou considerar para cada ponto. E assim, o valor médio que eu estou obtendo a partir da amostra, né? Essa estatística da amostra passa a ser uma variável aleatória, tanto a média quanto o desvio padrão. São funções de variáveis aleatórias, então são variáveis aleatórias também. Então, vou começar com a média, né? Então, o número de amostras foi 10
eu tenho os valores aproximados que eu obtive, 2.140434. A média é o somatório de xi sobre n. Como a gente está considerando que cada amostra ela é normal, o somatório de normais, né, uma combinação linear, na verdade, de variáveis normais, também vai ser uma variável normal, com média, a gente vai chamar de xmm, ou seja, é o valor médio da média, porque o valor médio ela é uma variável aleatória, e essa variável aleatória vai ter uma média no desvio padrão. Então, xmm vai ser a média da média, e xmd vai ser o desvio padrão da média, certo? O xmm, a média, lembra, né? Para obter o valor médio, é só substituir aqui xi os valores médios, que vai dar o próprio valor médio, 2.14, certo? Mas o interessante que a gente quer saber é o desvio padrão disso aqui. A gente quer saber como esse xm aqui, esse valor médio, ele pode variar, né? Qual foi o erro dessa média aqui, né? Para isso a gente precisa do desvio padrão. Aí a gente vai usar que a gente calculou aqui, ó. Então o desvio padrão ao quadrado é a derivada ao quadrado vezes o desvio padrão ao quadrado. Somatório de derivada ao quadrado e desvio padrão ao quadrado. A derivada de qualquer, né, dessa média aqui, a derivada em relação a cada xi é 1 sobre n. Então vai ficar 1 sobre n ao quadrado vezes o somatório do desvio padrão ao quadrado. Certo? Como esse desvio padrão aqui... Como esse desvio padrão ele é fixo, né? O valor é 434. Vai ficar o somatório de 434 ao quadrado, vai ficar n vezes 434 ao quadrado. Então vai ficar n desvio padrão ao quadrado sobre n ao quadrado. Eu corto isso com isso, fica desvio padrão ao quadrado sobre n. Quando eu tiro a raiz, fica o desvio padrão sobre a raiz de n. Então isso aqui é um resultado bastante utilizado, muito útil, chamado erro padrão. E ele estabelece o erro do cálculo da média, na verdade é a variação, né, o desvio padrão do cálculo da média certo? Então, o valor da média ele é 2.14, mais ou menos com um desvio padrão de 1.37, certo? Então, isso aqui serve para todas as médias que você for calcular, certo? Se você calcular uma média com n valores, esse valor da média que você obteve é uma distribuição, você pode considerar que ela tem uma distribuição normal, cuja média é a própria média que você calculou, certo? E com esse desvio padrão, o desvio padrão que você calculou sobre a raiz de n. Então dá para ver aqui ó, que você, quando aumenta o n, isso é sabido, né? Quando você aumenta o tamanho da amostra, você tende ao valor mais exato da média. E você vai diminuindo o desvio padrão, ou seja, o seu erro padrão vai diminuindo. Então, ó, esse x médio ele é uma variável aleatória, distribuição normal, com média 2.14, mas com desvio padrão de 1.37. Então, como é que se usa a inferência, né? Dado que eu tenho uma variável aleatória, eu posso dizer um intervalo de confiança. Então, se eu quiser um intervalo de confiança, por exemplo, de 90%, eu tenho que pegar o valor médio mais ou menos 1.645 vezes o desvio padrão, certo? Isso aqui é uma variável normal padrão. Se eu quiser 95% de confiança, eu pego a média mais ou menos 1.96 do desvio padrão. E aí eu tenho um intervalo que
a média está. Então, mesmo que eu tenha poucos dados, no caso aqui 10, eu posso criar um intervalo que eu diga que eu tenho 95% de chance de confiança, né, que a média está naquele intervalo. Apesar de eu ter calculado com poucos pontos, a média exata está naquele intervalo. Isso é importante. E é assim que se calcula, baseado nisso, né, com inferência que se calcula, por exemplo, quando a gente vê pesquisa, né, de opinião ou de candidato, de voto, né, que você diz, não, a margem de erro é de tantos por cento com uma confiança de 95%. É isso que ele está fazendo. Ele está pegando o valor médio, ele sabe qual é o N, por exemplo, se você tem 2.000 entrevistas, vai ter aqui um desvio padrão que você obteve dividido pela raiz de 2.000, aí isso vai dar alguns porcentos, e você tem intervalo de confiança mais ou menos 2%, 1%. Eles arredondam, né? Então, para o nosso caso, a gente tem uma média de 2,14, um desvio padrão de 0,137. Então, se a gente quer um intervalo de confiança de 95%, ou seja, a margem de erro é de 5%, a gente pode dizer que o nosso X médio real está nesse intervalo da média mais ou menos 1,96. Esse 1,96 é quando você quer 95% de chance de confiança, vezes o desvio padrão. Aí é só substituir, né? Esse valor mais ou menos aproximadamente 2 vezes isso, aí dá esse intervalo aqui, ó, 1,87 até 2,41. E realmente deu isso, né? A média de verdade, o real, é 2, que está dentro do intervalo. 1,87, 2,4. Então, se você quiser obter outros intervalos de confiança, né? Se você quiser 90%, em vez de usar 196, você usa aqui 1645. Se você quiser 99% de confiança, você usa aqui 257. E aqui, ó, é para o nosso caso. A média aqui, ó, deu 2,14, perto aqui de 2,2. E eu tenho um intervalo de confiança aqui, ó, de 95%, que está entre 1,87 e 2,41. E aqui o 2, ó, é a média real, está dentro do intervalo de confiança. Então, para entender melhor aqui, ó, eu tenho essa curva aqui todinha, é a PDF real, certo? É a PDF da minha variável, né? Tempo de execução, essa aqui, logo normal, média 2, desvio padrão 0,5. Então, tem essa cara aqui. Eu calculei a média com 10, uma amostra de 10. E eu disse que a minha média com essa amostra ela é uma variável aleatória. Então, essa é a variável aleatória da média. Então, a média, que é esse valor aqui exato, eu não sei o valor exato, mas eu sei que ele tem aproximadamente essa distribuição aqui, de probabilidade de ocorrência. E veja que ele ocorreu aqui dentro do intervalo de confiança. Certo? Eu posso usar isso, por exemplo, se eu quiser uma tolerância de 0 a 1 dias, ou seja, eu quero que o valor da minha média que eu obtenha esteja dentro do intervalo de 0 a 1 dias, ou seja, esse mais ou menos alguma coisa aqui é mais ou menos 0 a 1 dias. Ou seja, eu quero que o desvio padrão vezes 1,96 seja 0 a 1 dias. Só que quem é esse desvio padrão? Esse desvio padrão é o desvio padrão calculado, que é aproximado, né, da amostra, dividido pela raiz de n. Isso aqui tem que dar 0 a 1. Só substituir, né? O desvio padrão é isso. Esse 0 a 1 eu boto para cá, a raiz de n eu boto para lá. Faço essa conta aqui, eu tenho que n é igual a 8,5 ao quadrado, que é 72. Então, se eu tivesse usado uma amostra de 72, eu obteria uma média com um intervalo de confiança
de 95% de 0 a 1 dias. Então, só para mostrar, ó, a gente fez com 100 aqui. Com uma amostra igual a 100, a gente obteve 100, uma amostra de 100, né? 100 valores de tempo, né? Em vez desses 10, eu obtive 100. E aí eu calculei a média. Então, para 100, a média ficou em 1,98. Cadê aqui? A média ficou em 98. O desvio padrão 0,47, certo? O desvio padrão é 5, é 0,5, né? Ficou bem próximo do de 10. E aí eu calculei a média e o desvio padrão da média. Então a média ficou 1,98, é a média, né? É a mesma. E o desvio padrão ficou esse desvio padrão dividido pela raiz de n, como é 100 aqui, a raiz de n é 10. Então é isso aqui sobre 10, é o desvio padrão. Então tá vendo aqui o desvio padrão ficou bem pequeno agora, porque justamente n é maior. E o meu intervalo de confiança é esse, 1.89, 2.07. Então é justamente isso aqui. E a média está dentro do intervalo de confiança, tá vendo? Então quando você aumenta a amostra, o intervalo de confiança da média, ele diminui, tá vendo? O intervalo aqui era maior, ficou bem menor aqui. É só ver a diferença daqui para cá, dá 10%, né? Dá 0,1. Daqui para cá, 0,1 também, né? Aqui tem alguma aproximação. Eu posso também calcular a inferência do desvio padrão, mas aí é mais complicadozinho. A gente vai ter que a variância, né, que é o desvio padrão quadrado, em vez de ser normal, quando você entra aqui com x e normal, e faz essas contas aqui, vai ficar normal quadrado, não sei o que, a distribuição disso aqui é aqui square, é aqui quadrado, que tem esse símbolo aqui, quadrado. E o valor médio do desvio padrão é o desvio padrão do desvio padrão quadrado, né, que é a variância. É a variância calculada vezes n menos 1 sobre n. O que quer dizer isso? Que você usando essa aproximação aqui do desvio padrão, na média, você vai ter um valor que é diferente do valor real. Por isso que se utiliza aqui o desvio padrão, bota isso sobre n menos 1. Porque, na verdade, apesar de ser uma aproximação pior, digamos assim, na média você não vai errar nem para mais nem para menos. Porque se você usar essa aproximação aqui, é o somatório de x menos xm ao quadrado sobre n, que é o desvio padrão, né, a média da variação ao quadrado, na média você vai ter um valor que é menor, na verdade é maior, não é menor, que isso aqui vai dar, se for 10, por exemplo, n, isso aqui vai dar 9 sobre 10, vai dar 0,9, então você vai ter um valor que é menor que o desvio padrão real. Então isso tende, é um valor que ele tem um bias, né? Tem uma tendência a ser menor, apesar de ser uma aproximação melhor. Então, muita gente usa aqui o n-1, porque se você botar aqui n-1, aqui embaixo vai ficar n-1 também, eu corto aqui, e eu tenho que o valor médio dessa variável aqui vai ser igual a justamente o desvio padrão ao quadrado, que é o que a gente queria, né? E qual é o desvio padrão do desvio padrão? Aí, desvio padrão é essa conta aqui. Seu desvio padrão a quarta sobre n. Isso aqui é o kurtosis, é a esperança de xi menos x médio a quarta. Esse é o momento de quarta ordem. O momento de segunda ordem é a variância. Isso aqui é de quarta ordem. Em muitos lugares o kurtosis chama essa esperança aqui dividido pelo desvio padrão a quarta, certo? Então isso tudo na verdade é o kurtosis. Enfim, é um valor aqui menos n-3 sobre n-1. Se você notar aqui, né, esse valor aqui sobre esse, quando o n aumenta, isso aqui vai dar, isso fica bem próximo, virar 1. Isso aqui é um valor fixo, né? Isso aqui tende a um valor real, isso não muda com n.
O que muda é isso aqui, ó. Então, da mesma forma, o erro, né, do desvio padrão, porque esse desvio padrão está relacionado a justamente esse intervalo aqui, né, que está relacionado ao erro, né, o erro padrão, no cálculo do desvio padrão. Então, esse erro padrão ele diminui com n também. Se você tirar a raiz, né, para calcular o desvio padrão, vai ficar sobre raiz de n também. Então, muda com a mesma proporção. Outra coisa que eu queria mostrar a vocês, que vocês podem ver aí, que é muito utilizado para demonstrar a distribuição de uma amostra, certo? Por exemplo, eu tenho essa amostra aqui, né? Você olhando assim, você não vê, né? Das formas de você mostrar como essa distribuição é o histograma. Então, isso aqui é como se fosse um histograma, só que ele é linear. Aí tem essa vantagem porque o histograma ele é 2D, né? Então, se você quiser comparar vários histogramas, fica meio complicado. Mas isso aqui, como é linear, você pode botar vários desses um do lado do outro e é mais fácil você visualizar. Como é que funciona, né? É chamado box plot. É plot de caixa, né? Não sei o nome. Mas primeiro você tem aqui um box, né? Uma caixa, que ele lhe dá o quantio médio, o quantio de 50%. Ou seja, você pega a amostra, divide ela em 4 partes. Você vai ter a primeira parte, que é os primeiros 25%. Aí você tem a segunda parte, que é entre 25% e 50%, que é essa parte aqui, a primeira parte do box, né, da caixa. Você tem a segunda parte da caixa, que é a parte entre 50% e 75%. E você tem a quarta parte, que é aqui fora da caixa. Certo? Essa linha amarela justamente é a mediana, que divide a metade, 50% menores e 50% maiores da amostra. Né? Isso aqui a amostra ela é ordenada, né? Do menor para o maior. Aí você pega, por exemplo, se você tiver 10, você divide por 4, não dá 8, né? Divide por 4 dá 2. Então você teria os dois primeiros pontos nessa parte aqui, 2 pontos nessa parte aqui, 2 pontos nessa parte aqui, 2 pontos nessa parte aqui. Então, se esses 4 pontos do meio estivessem bem próximos, essa caixa vai ficar pequena, e se os outros estiverem fora, vai ficar fora. Essa parte aqui, até esse traço, ela tem um limite. Esse traço aqui, ele fica no primeiro desse lado e no último ponto desse lado. Só que ele tem um valor máximo de distância. Se esse tamanho aqui, entre a caixa, o final da caixa, e ele for maior que 1.5 dessa quantidade média aqui, ele para, e o restante dos pontos ele plota separado, e chama de outliers, né? Ou seja, como se fosse pontos fora da curva. A mesma coisa para o outro lado. Tem um tamanho aqui de 1.5 vezes o tamanho da caixa. Se tiver pontos fora disso, tem outliers para valores menores e para valores maiores. Então esse aqui é um exemplo que eu peguei na internet de um gasto de fumantes e não fumantes em um determinado estabelecimento. E aqui dia da semana, certo? Então aqui, por exemplo, quinta, você tem aqui vários pontinhos verdes, esses pontinhos são os fumantes. E aqui você tem a conta deles. E esses vermelhinhos são não fumantes. Então na quinta tem mais não fumantes, dá para ver pelo número de pontos. Então, essa caixa está maior que essa, quer dizer que os 50% médios estão mais distribuídos. A mediana aqui dos fumantes é um pouco maior. E você tem aqui, tá vendo que esse intervalo aqui está pequeno porque ele vai até o próximo, o último, certo? Só se ele chegar em 1.5 dessa distância aqui, aí ele para no último que chegou nessa distância, e aí os outros ele plota fora, os fora da curva. Então, se a gente contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. A mediana é entre 7 e 8.
certo? Na verdade é 8, porque você tem o 8, você tem de 1 a 7, você tem 7 para trás, e 8 você tem de 9 a 15, não dá 6, é entre 7 e 8. Então a mediana é entre 7 e 8. Então você conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e depois o oitavo, entre o sétimo e o oitavo você traça uma linha, é a mediana, exatamente na metade. Se você pegar um quarto de... se você pega metade disso, né, metade da metade, a metade seria 7,5, a metade disso dá 3,75, provavelmente 4. Aí você pega 4 para baixo e 4 para cima. Pode ser 4,5, 3,5, enfim. Você conta aqui 1, 2, 3, 4 para baixo, 1, 2, 3, 4 para cima, aí você tem a caixa. Aí você pega essa distância, que seria aproximadamente, sei lá, que deve ser 14, dá 6. E aí você 6 vezes 1,5 dá 9. Aí você vinha até 9 para o resto é outlier. Certo? Então mais ou menos é isso. Aí você pode, é bom que você pode comparar os histogramas. Isso aqui é uma espécie de histograma simplificado. Então você pode comparar vários histogramas ao longo da semana aqui. Tu vê aqui no sábado e domingo, os fumantes, né, têm uma média de gastos maiores. Tá vendo? E uma distribuição maior também. Agora vamos para a nossa amostra só para ver como é que se faz o box plot, né? Em muito lugar isso é feito automaticamente, né? Você só dá os pontos e pede para plotar. Mas para a gente entender bem, aqui está a nossa amostra. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar ela em ordem, do menor para o maior. Então o menor é 1.4, depois é 1.6, que está aqui. 1.8 está aqui. Pará. São 10, a metade está justamente o 5, né? Na verdade não, é entre 4 e 5 a metade. Porque vai de 1 a 10, 11 sobre 2 dá... Não, é entre 4 e 5, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5 e 6, exato. 11 sobre 2 é 5,5. Então, ó, primeiro você traça a mediana. Onde é a mediana? Você vem 1, 2, 3, 4, 5, 2,19. O 6, 2,29. A mediana é na metade desses dois. Então dá 2, a diferença aqui é 0,1, a metade dá 0,5, dá 2,24. Você vem aqui em 2,24, traça a linha. Aí você pega aqui um quarto, né? 25% dos 10 dá 2. Então a partir de 5,5 você anda 2 para cá, então você vai até 3,5, ou seja, entre 3 e 4, você traça uma linha. Então entre 3 e 4 é entre 1,9 e 2,1, dá 0,3, dá 15, 1,95. Ah não, ele pega exatamente o terceiro. Certo. E pro outro lado também. Cadê? A média estava aqui, né? Eu pego o terceiro e trago para frente. 1, 2, 3, 2, 3, 2. Aqui, ó. 1, 2, 2, 3, 2. Então esse é o meu box. Aqui está a média. E aí eu ploto aqui até o final como... Se eu pegar aqui ó, esse intervalo daqui para cá, né? Que é 2, 3, 2 até 1,98. Isso dá 0,5 aproximadamente. 0,5 vezes 1,5 dá 0,75. Que é maior do que isso aqui, então eu não tenho nenhum outlier, certo? Ok, mas para que serve isso? Que a gente pode fazer isso para vários, ver como é que fica essa distribuição para vários números de tamanhos de amostras diferentes. E essa distribuição a gente pode aproximar por isso aqui, ó, porque a gente tem que os pontos, a média, por exemplo, tem essa distribuição aqui. Então eu tenho o valor médio e tenho essa variação aqui. Então, mudando o número de amostras, a média ela vai se aproximando
E eu vou aproximando também quem é esses 50%, esse meio aqui, né? Que é a média menos 25% e a média mais 25%. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui, mas a maioria é só plotagem, certo? Só para plotar, tem um monte de figurinha, vai ver já já. Mas aqui eu fiz uma MATLAB aqui, um scriptzinho que a gente vai ver aqui. Primeiro definir a média do desvio padrão, certo? Média do desvio padrão 5, da que ele quer, né? Aí, ó, log normal, a gente tem que calcular os parâmetros. Deixa eu botar aqui, ó, os parâmetros. Então, dado média de desvio padrão, os parâmetros a gente calcula aqui, ó. Aqui é o log normal. Se eu tenho a média de desvio padrão, eu calculo o coeficiente de variação, eu jogo aqui e calculo esses dois parâmetros, sigma e mi. Eu calculei aqui, ó, mi e sigma. Aí eu criei uma distribuição log normal, cujo mi é esse valor que eu calculei e o sigma é esse valor que eu calculei. Então essa é a PDF que eu quero, né? Aí o random ele gera pontos aleatórios seguindo essa distribuição. Eu pedi n pontos, um vetor de 1 por n, onde n é 10. Então a primeira coisa que eu vou fazer é plotar aquele box plot. Vamos ver aqui o editor. Então, cada vez que eu for rodar aqui, ele vai dar um valor diferente, né? Que ele gera aleatório. Então, ó, aqui, ó, deu um ponto bem fora da curva, né? Então, a mediana ficou aqui, ó, em 2, entre 2 e 2.2. Aqui está a caixa. Se eu pegar aqui esse tamanho vezes 1.5, dá aqui antes desse, aí ele vai por último. O último é aqui em cima. E aqui em cima, todos ficaram o último dentro de 1.5, ele vai para o último aqui. Certo? Isso aqui são os dias e aqui os bolinhas são as amostras, certo? Isso aqui é só para ilustrar aquele ponto, né? Agora vamos calcular as estatísticas da amostra, certo? Eu vou querer comprovar, cadê que isso aqui está certo. Ou seja, se eu calcular a média com uma amostra de 10 várias vezes, né, dado essa variável aqui, essa distribuição normal. Se eu pegar uma amostra de 10, calcular a média e fazer isso várias vezes, certo? Via Monte Carlo, eu vou obter várias médias. Mas se eu plotar o histograma dessas várias médias, eu tenho que obter isso aqui. E se eu calcular o desvio padrão, eu tenho que obter esse desvio padrão aqui que ainda obteve 0,137, aproximadamente, né? Então vamos ver se a gente consegue isso. Então, primeiro, estou calculando a média de desvio padrão das estatísticas. Então, essa média vai mudar o valor, né? Mas essa média é a média do x médio, certo? Esse aqui é o xmm, que tinha dado 2,14, agora deu 2,06. E o desvio padrão 0,1137, que antes tinha dado 137, né? Diminuiu. Agora eu vou criar uma distribuição normal com essa média e esse desvio padrão. Isso aqui é para plotar esse gráfico, certo? Vou mais rápido porque aqui é besteira. Pronto, aqui a gente começa um Monte Carlo para ver se isso está certo, né? Então, como a amostra mudou, né? Cadê a figura? Ah, tá aqui. Ah, porque já tinha uma figura aberta. Deixa eu botar de novo isso. Tá aqui, ó.
Esse roxinho aqui é o log normal inicial, né? Então, para 10 valores eu obtive essa média, mas eu tenho essa distribuição possível aqui e ver que a média real está dentro da distribuição, tá? É exatamente esse gráfico aqui. Certo? A gente já tinha visto. Agora eu vou rodar um Monte Carlo. Eu vou fazer... O Monte Carlo você poderia fazer isso, né? De 1 até 100.000 eu gero 10 valores, tiro a média e guardo. Gero 10 valores, tiro a média. Gero 10 valores, tiro a média. Gero 10 valores, tiro a média. Aí eu vou ter 100.000 médias. E aí, com essas 100.000 médias, eu vejo se a média dá isso e o desvio padrão dá isso. Quer dizer, a média tem que dar a real, né? O padrão dá isso. Mas eu posso fazer isso de outra forma. Em vez de gerar 100.000 vezes 10 valores, eu vou gerar uma matriz de 10 por 100.000. Então, cada coluna dessas 100.000 vai ser um caso. Já gerei. Certo? 10 por 100.000. Quando eu calculo a média de uma matriz, ele vai calcular a média das colunas. Então, eu vou ter 10.000 médias. Certo? Então, aqui, ó, 10.000 médias. Cada essa são média de 10 valores. A mesma coisa o desvio padrão. Vou ter 10 de desvio padrões. E aí, vamos ver a distribuição da média e do desvio padrão. Então, essa é o desvio padrão da média, que tem que ficar igual a essa aqui, ó. Na verdade, fica igual a que tinha aberto, né? Mas que eu já fechei. Mas a média, na verdade, a média tende à média de verdade. E o desvio padrão, acho que eu calculei aqui. Vou calcular aqui depois. O desvio padrão tem que dar aqui, ele é mais ou menos 0.11 e 0.13. Né? E essa aqui é a variação do desvio padrão. Veja que não é normal, né? Essa é uma distribuição aqui quadrado. E a média, ó, 5 está aqui. A gente vai ver se a média vai ficar mais ou menos. A gente vai ver que a média vai ficar um pouquinho menor do que o valor de 0,5 mesmo. Depois a gente vai ajustar, né? Pelo aquele n-1 sobre n. Certo. Vamos pegar esses valores aqui. Vou calcular e plotar de uma vez, certo? Esse x, mm, é a média da média. Esse xmd é o desvio padrão da média. Esse xdm é a média do desvio padrão. E o xdd é o desvio padrão do desvio padrão. E eu plotei aqui também, porque a gente vai conferir isso, é o desvio padrão da variância. Porque aquela conta que eu fiz lá, cadê? Aqui, essa conta aqui, na verdade, é o desvio padrão da variância, né? Porque a gente está considerando aqui o nosso x, x quadrado, né? Está sem a raiz aqui, né? Então, esse aqui é o desvio padrão da variância. Então, eu vou pegar o desvio padrão da variância. A variância é o desvio padrão ao quadrado. Então, eu vou pegar os desvios padrões que eu calculei aqui e vou levar todos ao quadrado. Eu boto ponto aqui, ele vai levar todos, cada um desse ao quadrado. E eu vou ter o desvio padrão da variância. E plotei aqui, ó. Então, ó, esse é o valor, a média da média, certo? Tende ao valor da média real, que é 2. Esse aqui é o desvio padrão da média, que é aproximadamente aquele valor que a gente obteve lá. Aqui, ó, tinha obtido 0.137 e o resultado de verdade é 0.157. Essa diferença é justamente porque eu estou usando aqui a média aproximada e o desvio padrão aproximado. Certo? Esse aqui é a média do desvio padrão. Tá vendo que ele deu um pouquinho menor do que a gente disse, que o desvio padrão ele tende
a um valor menor que o valor médio, por isso que bota aquele n-1 embaixo, para que ele tenda ao valor médio de verdade. Para o valor real, né? Para que a média seja o valor real. E aqui o desvio padrão do desvio padrão. Que aqui, ó, para o outro caso tinha dado aproximado 0.141. Aqui deu 0.141 também, 142, né? Então, ó, se a gente quiser o desvio padrão aproximado, a partir desse desvio da média do desvio padrão, a gente tem que multiplicar por n pela raiz, né, de n sobre n-1. Onde é que vem essa raiz aqui? Aqui, ó. Se eu tirar a raiz disso tudo aqui, eu tenho que o desvio padrão, a média do desvio padrão, é igual ao desvio padrão real vezes a raiz de n-1 sobre n. Então, se eu quiser o desvio padrão real, eu tenho que pegar a média do desvio padrão calculado aqui e multiplicar pela raiz de n sobre n-1. Que eu estou fazendo aqui, ó. Multiplicando pela raiz, leva a dar 0.5 de n sobre n-1. Então, 0.5051, né? Aqui, ó. Isso aqui é o que tinha dado, que ele é bias, né? Ele tende a um valor menor. Aí eu ajusto e obtenho um valor mais aproximado do desvio padrão, que é 0,5, né? O valor real. Aqui eu estou calculando o K, né? O kurtosis. Eu não sei porque eu deixei isso aqui para comentar. E aqui eu estou calculando isso aqui, ó. O desvio padrão do desvio padrão, né? É a raiz disso tudo aqui. Ó, deu 0.142. Então, o desvio padrão, esse aqui é o resultado analítico, né? Teórico, digamos assim. E o resultado que eu obtive pelo Monte Carlo foi esse aqui, ó. Vê que é igualzinho. Um pouquinho diferente. Aí agora eu vou plotar todos os aproximados. Pronto. Vou botar o outro também. Para entender, né? Então, esses são os resultados. Essa é a média da média, o desvio padrão da média, a variância, na verdade é o desvio padrão, a média do desvio padrão, e aqui é o desvio padrão do desvio padrão. Isso aqui é calculado teoricamente, analiticamente, e esse aqui que eu vou colocar agora, esses são os obtidos pelo Monte Carlo, que eu fiz, calculei 100.000 vezes e calculei média da média, desvio padrão da média, média do desvio padrão do desvio padrão. E ver que bate, né? Tá vendo aí? Certo? Aí aqui eu vou plotar para mostrar para vocês como é que variando o n o intervalo de confiança da média ela vai convergindo bem rápido. Certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo de 1 até esse i aqui vai ser 10 elevado a i, certo? Então 1 é 10, 2 é 100, até 6 que é 1 milhão, que é o número de pontos que eu vou mostrar. Para cada um deles eu vou calcular 10.000 vezes a média e vou calcular aqui a média da média, certo? E vou plotar o box plot desses valores aqui das médias, certo? Então vai ser box plot das médias de 10 e o box plot das médias de 100 até 1 milhão.
certo? E depois vou calcular os resultados teóricos. Como o Blockplot, a caixinha, né? É um intervalo aqui de 50% médio. É como se eu quisesse um intervalo de confiança de 50%. Cadê aquele intervalo de confiança? Aqui, ó. Esse intervalo aqui é confiança 95. Se eu pegasse aqui o intervalo de confiança de 50%, eu pegaria a média mais ou menos esse 6.745. Então eu vou usar esse K aqui para plotar o valor intervalo de confiança do Boxplot. Certo? Deu para entender? Isso aqui são todos os pontos. Ponto não. Ah, ele está pulando ainda. É que eu exagerei ainda. Eu botei aqui. Ele vai calcular 100 mil vezes 1 milhão de pontos. 10 mil vezes 1 milhão de pontos. Aí vai demorar um pouquinho essa figura 2 aqui. Mas essa figura 1 aqui já dá para ir falando. Isso aqui, esse de 0, 1, 2, 3 é 10 elevado a isso aqui. Então isso aqui é 10 elevado a 0, que é 1. Então isso aqui eu só tenho 1 ponto. Esse aqui é com 10 pontos. Então eu calculei a média. Quer dizer, eu calculei 10 pontos, certo? Calculei a média. Aqui é com 100 pontos, calculei a média. 1.000, 10.000, 100.000 e 1 milhão de pontos. Lógico que quando eu aumento o número de pontos amostrados, a tendência de eu obter pontos extraordinários aumenta, né? Então, eu vou aumentando o espalhamento, né, digamos assim. Mas vai concentrando os pontos no meio também, né? Deixa eu botar aqui mais grossinho para ver melhor. E aí eu calculei a média de cada amostra dessa. E a gente pode ver que a amostra ela vai... essa linha azul aqui é a média, de verdade. E ela vai se aproximando. Não vai dar para ver não, que ele está pensando ainda. Enfim, eu acho que vou dar uma parada aqui. Quando está pronto, eu continuo. Vamos aqui. Então, continuando aqui. Terminou de gerar. Isso aqui é ainda uma amostra só, certo? Essas linhas aqui, ó. Tem uma metade aqui que é a média. Esse primeiro intervalo aqui é 50%. Tem 50% de chance da média dar aqui nesse intervalo. E aqui é o intervalo de confiança, né? Aquele 90%. Então, eu vejo que esse primeiro aqui caiu quase fora do intervalo de confiança. Esse aqui caiu dentro dos 50%. Esse aqui ficou um pouquinho fora dos 50%. Aí, ó, vai convergindo, ó, tudo para a média, certo? Aqui a gente está comparando a teoria, certo? Que são essas linhas, com a prática, que é o Monte Carlo, esse resultado que a gente obteve aqui. Então vamos dar um zoom maior aqui para ver como é que fica aqui, ó. Tá vendo aqui? Deu um pouquinho fora também, aqui deu dentro. E pode ver que vai convergindo quando eu aumento. Aqui é com 1 milhão, né? E aí o interessante é que você pode definir o intervalo que você quer de confiança. E aí você diz o número de pontos que você precisa. Você pode obter isso, né? Agora vamos ver aqueles Blockplots. Aqui, ó, Blockplot. Então, ó, isso aqui é quando eu tenho 10 pontos. Então eu calculei a média de 10 pontos 100 mil vezes. Eu obtei 100 mil médias. Aí, ó, as médias estão bem variadas. Aí agora quando eu tenho 100, as médias já variam menos. Quando eu boto 1000, já tem uma variação menor. 10 mil e aqui é 100 mil.
mas depois não. Aqui é 100 mil, aqui é 1 milhão. Aqui praticamente todos os pontos são. Pode dar um zoom aqui para ver que quando eu tenho uma 100 mil pontos e tiro a média e faço isso várias vezes, ó, a diferença que dá entre os pontos, bem pequeno. O que a gente pode fazer agora, a gente vai plotar aqui em cima aqueles gráficos. Essa é a prática, né, do experimental, digamos, do Monte Carlo. E agora a gente vai plotar aqui, ó, por cima os resultados analíticos. Calcula a média, calcula o desvio padrão, e aí a gente está pegando a média mais ou menos aquele 0,675 do desvio padrão. Aí a gente obtém esse intervalo primeiro, que é o intervalo que tem uns 50% da amostra analítica, né, teórica. E veja que é exatamente o que dá na prática, né? Tá vendo? No Monte Carlo eu fiz, aí deu isso aqui, deu esse box plot e analiticamente, ó, deu esse intervalo aqui, bem próximo, né? E aqui, ó, a média e a mediana podem ser um pouquinho diferentes, não tem problema. Aí, esse aqui, acho que é para 10 pontos. Deixa eu tirar aqui. Esse primeiro é para 10 pontos, né? Vamos dar um zoom nessa parte aqui, só aqui. Certo? Esse primeiro é para 10 pontos. Aí, quando eu vou para 100 pontos, né? O desvio padrão da média cai pela aquele raiz de 100 agora, né? Aqui fica 10. Ó, tá vendo que bate certinho aqui com o box plot. E a média também, ó. Aí aqui também eu bato certinho. E aqui bate certinho, mostrando que aquele valor lá de desvio padrão que a gente obtém, que é o desvio padrão sobre a raiz de 10, é bem próximo do real. Experimental aqui, né? Tá vendo? Ele bate certinho aqui. Até o final. Aqui, ó, certinho. E esse aqui é o intervalo de confiança, se não me engano. Pronto, é isso. Aí depois a gente vai... tô devendo ainda uma aula sobre correlação e um pouquinho de regressão. E eu acho que termina o conteúdo dessa primeira parte, que é o que cai na prova, certo? Depois a gente já entra naquela segunda parte que a gente já começou, né? Que é de confiabilidade, que aí a gente vai precisar bastante daquelas tabelinhas, porque a gente vai ter tudo isso, né? Vai ter uma função que as variáveis dessa função são aleatórias, cada um segue uma distribuição, a gente vai ter a média de padrão dessas variáveis, a gente vai precisar calcular os coeficientes, e aí a gente pode jogar um Monte Carlo e a gente vai ver outros métodos também que podem ser utilizados. Certo? Obrigado, até a próxima. É isso.